No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante e muitas vezes trágica história de Zedequias, o último rei de Judá. Este período turbulento na história de Israel é marcado por decisões cruciais, consequências devastadoras e, acima de tudo, uma profunda reflexão sobre a obediência e a confiança em Deus. Vamos mergulhar na vida e no reinado de Zedequias, examinando como suas escolhas moldaram não apenas seu próprio destino, mas o futuro de todo um povo. Prepare-se para uma jornada através das páginas da Bíblia e da história antiga, enquanto descobrimos lições valiosas para nossas vidas hoje. O último monarca de Judá foi Zedequias, conhecido anteriormente como Matanias. Ele reinou de 597 a 586 a.C., ascendendo ao trono após a deportação de Joaquim para a Babilônia pelos babilônios. Zedequias, filho de Josias e tio de Joaquim, assumiu o comando de um reino enfraquecido e desmoralizado após a partida de muitos nobres, artesãos e guerreiros para o exílio. Durante seu reinado, Judá enfrentou instabilidade e tensões constantes com o Império Babilônico. Embora tenha sido instalado como rei pelos babilônios e tenha jurado fidelidade a Nabucodonosor II, Zedequias cedeu à pressão interna para se rebelar contra o domínio estrangeiro, buscando apoio do Egito. Inicialmente, Zedequias manteve lealdade a Nabucodonosor, pagando tributos e reconhecendo a supremacia babilônica. No entanto, após considerar uma aliança com o Egito, visto como uma possível força contrária à Babilônia, Zedequias cometeu um erro fatal ao se rebelar contra os babilônios em 589 a.C. A ajuda egípcia não se concretizou como esperado, transformando a rebelião em um ato de desespero e má avaliação estratégica diante do poder esmagador dos babilônios. O profeta Jeremias repetidamente aconselhou Zedequias contra essa rebelião, exortando-o a submeter-se ao jugo babilônico como um ato de obediência a Deus. Contudo, o último rei de Judá ignorou esses conselhos. A decisão de Zedequias resultou no cerco de Jerusalém por Nabucodonosor a partir de 588 a.C., um período de 2 anos marcado por extrema fome e sofrimento na cidade. Finalmente, em 586 a.C., Jerusalém foi capturada pelos babilônios. A cidade sagrada e seu templo foram destruídos, e grande parte da população foi deportada para a Babilônia como resultado direto da rebelião de Zedequias contra o império dominante na época. Após a queda de Jerusalém, Zedequias tentou fugir, mas foi capturado perto de Jericó. Ele enfrentou um severo julgamento diante de Nabucodonosor em Ribla, onde testemunhou a execução de seus próprios filhos antes de ter os olhos perfurados. Posteriormente, foi levado em correntes para a Babilônia, onde viveu até sua morte. A rebelião do último rei de Judá e a subsequente destruição de Jerusalém tiveram profundas consequências para o povo de Judá. A devastação do templo e a deportação da população marcaram o início do longo exílio babilônico. Por aproximadamente 70 anos, os judeus viveram fora de sua terra natal, cumprindo-se assim as advertências dos profetas e demonstrando o juízo de Deus sobre a infidelidade do povo e de seus líderes. O reinado de Zedequias é frequentemente lembrado como um trágico exemplo das consequências da desobediência. Sua resistência às orientações proféticas e sua falta de confiança nas promessas de Deus levaram à destruição de Jerusalém e à deportação em massa do povo de Judá. No entanto, mesmo em meio ao julgamento severo, a fidelidade de Deus e suas promessas de restauração permaneceram firmes, preparando o caminho para o eventual retorno e a renovação de Jerusalém sob a liderança de figuras pós-exílicas como Zorobabel, Esdras e Neemias. A história de Zedequias, o último rei de Judá, oferece uma poderosa reflexão sobre as consequências da desobediência e da confiança mal direcionada. Zedequias foi colocado em uma posição de liderança crítica em um momento de extrema vulnerabilidade para o reino de Judá, após a deportação de seu sobrinho Joaquim para a Babilônia. Ao invés de seguir os conselhos dos profetas, como Jeremias,
e manter a submissão ao domínio babilônico, Zedequias optou por seguir um caminho de rebelião, buscando alianças com o Egito contra Nabucodonosor e os babilônios. Essa decisão, embora motivada por desespero e pela busca de soluções humanas, provou ser desastrosa. A ajuda egípcia nunca se materializou como esperado, e Jerusalém enfrentou um cerco brutal que resultou na destruição do templo, na morte de muitos e na deportação de outros para a Babilônia. A captura e o julgamento severo de Zedequias não apenas marcaram o fim de seu reinado, mas também simbolizaram o colapso final do Reino de Judá como uma entidade política independente. Essa história nos lembra da importância da sabedoria na tomada de decisões, especialmente em momentos de crise. Zedequias falhou ao não confiar nas orientações divinas através dos profetas e ao não reconhecer o juízo de Deus sobre o povo de Judá por causa de sua infidelidade. Sua história serve como um lembrete de que a obediência às instruções de Deus, mesmo que contrárias aos nossos instintos ou desejos humanos imediatos, é fundamental para evitar consequências catastróficas. No entanto, a história de Zedequias também revela a fidelidade de Deus mesmo em tempos de julgamento. Apesar da destruição e da deportação, Deus não abandonou seu povo. As promessas de restauração e renovação foram cumpridas eventualmente, quando os exilados retornaram à sua terra e reconstruíram Jerusalém e o templo. Isso nos ensina que, mesmo em meio ao juízo e às consequências de nossas escolhas, Deus continua fiel e suas promessas permanecem válidas para aqueles que confiam nele. Chegamos ao fim desta jornada pela vida de Zedequias, o último rei de Judá. Sua história nos lembra das consequências profundas da desobediência e da importância de confiarmos nas promessas de Deus. A rebelião de Zedequias contra o domínio babilônico resultou na destruição de Jerusalém e na deportação do povo de Judá, mas também nos ensina sobre a esperança e a fidelidade de Deus mesmo em tempos de julgamento. Que possamos refletir sobre como nossas próprias escolhas podem influenciar nosso destino e o daqueles ao nosso redor. A história de Zedequias nos desafia a buscar a sabedoria divina, a obedecer aos seus mandamentos e a confiar em suas promessas, independentemente das circunstâncias. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!